por que gasto vosso dinheiro naquilo que não é vida? Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. É o convite de Jesus. Vem todos os povos, de todos os cantos da terra. Vinde, vivei eternamente. Olá, eu sou o Bispo Charles Araújo e eu quero convidar você nesse momento a fazer um mergulho ou dar um mergulho juntamente comigo aqui nas revelações de Apocalipse. Apocalipse, que foi um dos livros que o próprio Jesus, uma vez recebendo de Deus, transferiu para João, e João transferiu para os seus contemporâneos, e hoje chegou até nós esse livro que, quando Jesus veio revelar, ele já foi dizendo para João: não guarde segredo deste livro. E mesmo assim, Apocalipse é um dos livros, tem muitas pessoas que até têm medo de ler Apocalipse, é um dos livros menos compreendidos. Então, os segredos que estão ocultos aqui nesse livro, não era para estar oculto, é para estar revelado. Porque essas verdades, sem elas é impossível. Os santos, aquele que para quem essas mensagens foram dirigidas, possa se posicionar. Por isso eu convido você a estar juntamente conosco, mergulhando. Eu estou com caneta, eu estou com um caderno nas minhas mãos e quero que você faça o mesmo. Eu não quero apenas que você creia, apenas porque eu quero que você creia. Eu quero que você creia porque aqui o Espírito da vida, o Espírito de Deus, que corresponde o selo de Deus, e todos aqueles que serão salvos terão o selo de Deus, está aqui neste livro. Uma vez revelado, você será selado e você assim terá a oportunidade de tomar parte na tua parte da salvação, da eternidade. Quero já preparar o teu entendimento para compreender Apocalipse. Apocalipse, o nome você já está sugerindo, é revelação, é profecia. Então, quando Jesus veio revelar a João, ele começou revelando as coisas que deveria acontecer, mas também coisas que já tinham acontecido. Então, ambos são necessários para que nós possamos se posicionar. Dentre as revelações, Jesus mostrou para João 24 líderes, sendo que 12 correspondia à primeira aliança, como também os 12 representantes da nova aliança, no caso os 12 discípulos, enquanto que João era um deles. Você está entendendo? Outra coisa que Apocalipse fala, só para que você possa entender, é que Apocalipse também fala do nascimento de Jesus, coisas que já tinham acontecido, e a gente, ao se debruçar na revelação, a gente percebe que ali está revelando a tática de guerra do nosso adversário, como também como nós deveremos nos posicionar, porque mostra qual é as coisas que são de competência nossa, a autoridade delegada a nós, para que nós possamos, na nossa época, na nossa geração, cada um por sua vez, não deixar que o diabo faça o que ele quer, porque nós, como testemunha do Senhor Jesus, somos os únicos que temos poder para barrar, para paralisar, para desmanchar as obras do diabo. Então nós devemos estar atento. Outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte: não espere que Apocalipse ela segue uma cronologia organizada, como por exemplo, não significa que nos primeiros capítulos de Apocalipse estão falando das coisas que aconteceram primeiro e no segundo e assim por diante. Não, a gente vai ver que eles estão explicando na revelação. Jesus explica em várias vezes, de maneira diferente, a mesma coisa. O propósito de Deus, começo, meio e fim, mostrando assim para que nós possamos tomar posse daquilo que pertence a nós. Então vamos nos debruçar aqui nas revelações, começando obviamente do capítulo 1. Então Apocalipse capítulo 1, verso 1, revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo,
quanto a tudo o que viu. João atestou. Nós, pregadores do Evangelho, devemos ter toda atenção na hora de transmitir para frente alguma coisa em nome de Deus, em nome de Jesus. Porque o próprio livro de Apocalipse, lá na frente nós iremos ver, que o que está reservado para aqueles que falarem em nome de Jesus que não seja verdade é o lago de fogo. Então é necessário que nós tenhamos essa atenção, porque todo investimento de Deus vai ficar na dependência de se pregar o Evangelho da verdade. Se misturar a verdade, se manipular a verdade é adultério. Então nós devemos não ter preguiça de estudar a palavra de Deus. E principalmente o livro da Revelação. Verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas escritas nesta profecia, neste livro. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. O 7 espírito está fazendo uma referência à perfeição. São 7 espíritos. Ali em Isaías 11 é onde está escrito: e repousou sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, o Espírito do temor, o Espírito de obediência, o Espírito de conselho. Então, são 7 espíritos. Então, toda a revelação estava subordinado a esses valores, a esses fundamentos que revelam a conduta, a natureza de Deus. Se você ao entender isso, fica fácil você notar qualquer ensinamento que fuja desses pilares, que fuja desses fundamentos, que defende comportamento, ideias, pensamentos, que está fora dos 7 espíritos. Então aqui, os 7 espíritos da parte de Cristo, que é os 7 espíritos que se acham diante do trono, da parte de Jesus Cristo. Olha, a fiel testemunha, observe, a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra. Olha aqui, destacando as revelações contidas aqui nessa passagem, aqui do verso 4. A fiel testemunha, Jesus é a fiel testemunha. Para que nós sejamos da mesma espécie dele, também temos que ser fiel testemunha. Se nós for fiel testemunha, nós também somos filho, do qual Jesus foi o primogênito, e nós seremos aqueles que somos depois do primogênito. Os demais filhos, ele foi o primeiro. Se nós não for fiel testemunha, nós não somos filhos, ainda que nós nos achamos que somos pregadores do Evangelho. E soberano dos reis da terra. Aqui está mostrando claramente que o propósito é que Deus, que é soberano, que enviou Jesus, e que foi a Jesus que Deus constituiu sobre o governo de toda a sua criação. Então esse mesmo governo será compartilhado com aqueles que têm o mesmo testemunho e que também é filho. Só assim será soberano sobre os governos da terra. Então aqui tem revelações para que nós possamos estar bem atentos. Aquele que nos ama, no caso Jesus que nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Você observa que nesse começo de Apocalipse foi aberto uma porta e, em poucas palavras, foi revelado o propósito da revelação que Jesus estava revelando para João. É transformar homens, aqueles que creem, os fiéis, em reis e sacerdotes.
E assim o governo de Deus, que foi compartilhado com Jesus, seja compartilhado com a igreja, que é a parte corpora. Mas para se tornar igreja, tem que ser fiel e tem que ser filho. Fiel testemunha e filho. O verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todos os olhos o verá, até aqueles que ultrapassaram, caso os que mataram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Como nós falamos, nós vamos estudar, nós vamos mergulhar. Então essa passagem que agora nós acabamos de ler, nós vamos ler também ela em Daniel capítulo 7, o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias e fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Mateus capítulo 24, a partir do verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e o verão, e o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Um detalhe a mais. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma de outra extremidade dos céus. Olha só, dos céus. Para que você já comece a identificar aqui em Apocalipse, como os demais, cada símbolo. Quando aqui no verso 24 Jesus disse que enviará os seus anjos, não está se referindo a um ser glorificado, pelo menos até por enquanto, e sim aos líderes, aos pastores. Que lá em Apocalipse também, quando ele se referiu aos pastores da igreja, ele se referiu como anjo. E um detalhe aqui, ele deu ordem aos anjos para juntar dos quatro cantos dos céus. Então observe essa palavra céu, que te ajudará a compreender muitas coisas, para que nós entendamos o plano original de Deus. E quando a Bíblia fala céu, nem sempre está se referindo ao trono de Deus, que é o caso daqui. Ele está mostrando a revelação, aqui ele está vindo de cima, nas nuvens, com poder e grande glória, e aí ele está falando que ele irá ordenar, mandar, que os seus anjos, no caso, os santos, as testemunhas, os pastores, ajuntarem. Já podemos interpretar ou entender de duas maneiras. Primeiramente, enquanto nós estamos no físico, antes dele vir nesse dia, nós também devemos juntar ao pregar o evangelho, como lá em Éfeso, capítulo 1, a partir do verso 2, diz: em quem vós estáis, ou seja, em Cristo, em quem vós estáis, depois que ouviste o evangelho da vossa salvação, tendo no evangelho crido, foste selado com o espírito da promessa. Promessa de herdar juntamente com ele o reino do mundo, como Daniel acabara de falar, para ser um dos anjos, para ser uma das testemunhas, para pertencer a Deus, porque o governo de Deus estará governando a partir de Jesus e a partir dos seus santos, dos seus escolhidos, daqueles que herdarem essa tão grande salvação. Então, como foi falado no começo, observe que nem todas as coisas que estão nos primeiros livros é as primeiras coisas que acontecem. Aqui no capítulo 1 de Apocalipse, ele já falou do arrebatamento da igreja, quando ele vai vir nas nuvens, todos os olhos verão. Aqui já elimina algumas teorias, algumas ideias erradas, algumas doutrinas erradas, que fala que ele vai vir primeiramente no escondidinho, vai pegar a igreja, depois ele vai vir publicamente. Nem um canto da Bíblia se mostra que Jesus virá de duas vezes, ou em duas fases, pegar a igreja.
Então voltamos para Apocalipse, de onde nós paramos, a partir do verso 17. Então ele continua assim: vem a fonte da vida, vem compre sem dinheiro